Cheguei! Tudo bem com vocês? Sextou e nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós não estamos ao vivo, tá? Então, se eu não falar o seu nominho aí nos comentários, é porque a professora já gravou. Essa aula está entrando para vocês agora, como estreia, mas nós não estamos ao vivo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte, e toda sexta-feira nós temos um encontro marcado às 15 horas, estando ao vivo ou não, mas nós estamos aqui para mais uma aula de pintura em tecido. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero lembrar a você que nós estamos com os nossos cursos com mega promoção aí nesse mês de dezembro, para que você possa aproveitar. Na descrição do vídeo está o nosso site, é só você clicar lá no link e vai lá conhecer a nossa página com todos os nossos cursos e se torne aí a minha aluna, o meu aluno, para se aprofundar um pouquinho mais nos conhecimentos, tá? É só você acessar o nosso site www.ateliêuniarte.com.br/nossos cursos. Agora sim, já que eu já dei o meu recadinho, já fiz o meu jabá, simbora para mais uma aula. Hoje nós vamos pintar uma toalhinha de lavabo com tulipas. Vamos lá? Prontinho! Cá estamos nós, então, com a nossa toalhinha. Essa toalha é uma toalha da Duller. Ela tem a barra própria para pintura, tá? E é uma barra bem larga. Eu adoro essa toalhinha porque ela é aveludada e ela seca bem. Não só a toalhinha de lavabo, mas também o jogo de toalha. E a ideia que eu trouxe para você hoje são essas tulipas, e você pode sim também trabalhar um jogo de toalha, por que não? É só você aumentar a quantidade aqui, reproduzir mais algumas vezes a quantidade de tulipas, tá? Olha só, eu protegi toda a volta da minha toalha com a nossa fita, nossa queridinha fita adesiva, né, mais conhecida como fita crepe. Protegi toda a volta, porque nós vamos pintar todo o fundo. Como nós começamos, né, sempre por aquilo que está atrás, então eu vou colocar aqui na nossa bandejinha um pouquinho de diluente e clareador incolor. Nós vamos utilizar a misturinha para trabalhar todo esse fundo. E no fundo, eu vou utilizar um tom suave, tá? Nós vamos entrar com o verde musgo claro. Mas eu vou utilizar também um pouquinho do azul inverno. Pode ser o cinza lunar também, tá? Vai ficar um fundo bem suave, bem bacana. E também vou utilizar neste fundo o verde oliva, aquele verde bonito. Eu adoro esse verde, que ele é um verde mais fechado, né? Adoro. Você gosta? Me conta. Lembrando que essas sugestões de tonalidades, né? Você pode estar utilizando também em outros trabalhos, né? É um fundo bem suave. Ó, peguei aqui com o meu pincelzinho Pituá, da série 462, da Condor. Espera um pouquinho. Aí, deixa eu ver aqui. Aí, focou. Bem pertinho. Pronto. Aí, agora sim, ó, tá?
nosso pincelzinho pituá. Então, eu vou pegar um pouquinho da misturinha com um pouquinho do verde musgo claro, com movimentos circulares. Vou distribuir a tinta por toda a minha base. Venho aqui, ó, no meu paninho, tiro essa primeira camada, tá? Para que não venha direto no meu tecido e não fique aquele borrão. Com a tinta mais suave, fica mais fácil você espalhar. Mesmo assim, o meu pincel tá carregado de tinta, tá? Então, eu não vou começar em qualquer área. Eu vou começar próximo ao risco e também vou procurar não pressionar muito a mão, tá? Então, eu venho aqui com movimentos circulares, ó. Conforme a tinta, eu vou levando a tinta. Conforme essa tinta vai desgastando, aí eu posso sim pressionar um pouco mais o pincel, mas sempre em movimentos circulares, levando a tinta da base para fora. E toda vez que você for pegar uma nova camada de tinta, você faça dessa forma, porque você consegue dessa forma dosar a quantidade de tinta que você coloca. Essa é uma dica para quem está começando, né? Como os nossos vídeos são voltados para iniciantes, então é importante a gente estar sempre reforçando, sempre falando todas essas dicas, porque o fundo é uma coisa que a maioria, quando começa a pintura, tem dificuldade, né? Ó, e eu vou preencher toda essa base superior, então, com o meu verde musgo claro. Se você não tiver o verde musgo claro, você pode utilizar um verde clarinho, um erva doce, que vai ficar bacana também, tá? Não precisa ser o verde musgo claro. Outra cor que é muito bonita para fundo, que eu gosto bastante de utilizar, é o caqui. O caqui, ele é o sépia com um pouco do branco. Então, ao invés de você, às vezes não tem, você precisa aprender a misturar, né? Ou substituir. Igual não vai ficar, sempre vai ficar diferente, né? Mas, dessa forma, você consegue também trazer para o seu trabalho outras tonalidades, né, com aquilo que você tem. Eu sempre procuro falar para as alunas que quando nós começamos, nós não temos todo o material, né? A gente não tem aquela infinidade de cores, infinidade de pincéis, né? Então a gente começa com pouco e faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, tá bom? Ó, eu vou entrar com o verde oliva agora, porque eu vou trabalhar o verde oliva aqui embaixo, ó. É só a sujeirinha, tá vendo, ó? Eu coloquei aqui. E outro detalhe importante aqui é que a gente precisa trabalhar, ó, vou tirar o excesso, da fita pra fora, tá? Por quê? Porque se eu empurrar, fazer o movimento inverso, eu vou estar empurrando a tinta por baixo da fita. E aí vai ficar aquele borradinho feio, que não é o que nos interessa, né? Ó, então a parte de baixo eu joguei um pouco mais do verde oliva, tá? Eu vou dar uma limpadinha no pincel, tirar o excesso. E agora eu vou pegar o azul inverno, ó. Vamos pegar um pouquinho do azul inverno aqui. E aí, aqui em cima, ó, vou fazer um tom mais azulado, ó. E aí, com movimentos circulares, ó, eu já esgotei toda a tinta do meu pincel, tá? Então, com movimentos circulares agora, eu vou fazer a transição. Se for preciso,
eu volto e pego um pouquinho mais da misturinha, tá? Um pouquinho mais da misturinha. Ó. Um pouquinho, vou deixar um pouquinho mais azul. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou trocar o meu pincel, vou pegar o pincel lixado, tá? Esse aqui é uma numeração número 14. Eu gosto de trabalhar com pincéis maiores, mas isso é um gosto meu, tá? Então, se preocupe com o tipo do pincel. Como no fundo, por exemplo, a gente trabalhou com o pituá, né? Às vezes você ainda não tem o pituá, então você consegue fazer com o lixado também. Não tem problema, né? Faça. De novo, a gente cai naquela história. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, tá? Aí, com o pincel lixado, a gente consegue chegar próximo aos elementos, já que o pituá, ele sendo muito grande, a gente não consegue. Então, sim, ó, volto, acentuo. Trabalhar aqui os cantinhos. Ó. Pronto. Agora, com a nossa base aqui do fundo já pronta, nós vamos começar a trabalhar algumas folhas de terceiro plano. As folhas vão receber aí o nosso verde oliva, mas eu quero trabalhar as folhas que estão lá atrás. As folhas que estão lá atrás, nós temos uma regrinha, a pintura, que diz assim: quanto mais longe, quanto mais distante eu tenho um objeto, tons mais claros, né? Tons mais opacos, suaves, e menos nítidos são os elementos, tá? Então, para que eu consiga dar essa impressão que as folhas elas estão mais atrás, eu vou trabalhar elas com tons um pouquinho mais suaves. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o verde oliva, que vai ser o tom que nós vamos trabalhar mais à frente. E eu vou misturar um pouquinho desse azul inverno, ó, fazendo um tom mais suave. Quanto mais azul, mais suave vai ficar esse tom, tá? E aí sim, eu vou vir aqui e eu vou deixar só o formato da folha, ó. Ah, ficou muito forte, eu quero jogar um pouquinho mais para trás. Aí você pode pegar dessa misturinha que você fez, pega só um pouquinho e pega mais diluente, mais clareador, que ela vai ficar suave, tá? Ó. Olha como essa daqui, ó, tá bem mais suave do que essa aqui, ó, tá? Ó a diferença de tonalidade. Por quê? Porque eu coloquei mais produto e menos pigmento. Então, a gente consegue também uma tonalidade bem mais suave aqui, tá? Ó. Lembrando que o risco dessa toalhinha eu vou deixar disponível para você lá no nosso canal do Telegram. O link tá na descrição do vídeo. Então, se você ainda não participa lá do nosso canal do Telegram, é lá que eu passo todos os recadinhos, né? Coloco todas as informações, quando sai vídeo novo aqui no canal, quando nós vamos fazer uma live diferente, os riscos eu coloco tudo lá. Antigamente, nós utilizávamos o grupo fechado do Facebook, né? E eu colocava os riscos, então, vídeos mais antigos, você vai encontrar os
os riscos lá no nosso grupo fechado do Facebook, no álbum. E como muitos de vocês, né, têm dificuldade para encontrar esses riscos lá no álbum, então eu optei por montar o canal do Telegram, porque fica mais fácil para visualizar. Entrou, as mensagens estão lá, né? Aí eu sei que muitas falam assim, poxa, professora, manda no WhatsApp. Não tem condição, turminha. O WhatsApp, ele tem um número muito reduzido, né, de participantes. Então, eu teria que estar montando vários grupos e aí fica humanamente impossível, tá bom? E fora que cada vez que entrava uma pessoa, a gente tem que ficar postando novamente os riscos, né? Então, não dá. Para que você possa ter uma mais facilidade, entrar, vai lá, pega o risco, né? Os links ficam tudo salvo lá. O canal do Telegram é mais indicado, tá bom? Por isso, o nosso canal do Telegram. Não tem Telegram? Instala. Para quem não conhece, o Telegram é um aplicativo como o WhatsApp, tá bom? Pronto. Agora eu já preenchi toda a base desse fundo, né? Olha só como o fundo já tá bem bacana. Agora nós vamos começar a trabalhar as nossas folhas, tá? Nas folhas eu vou entrar com o verde oliva e agora eu vou entrar com um tom do verde um pouquinho mais quente, tá vendo? Que é o verde pistache. Conforme a gente vai trazendo para frente, né, a pintura, nós vamos trazendo tons mais claros, mais quentes, né? Então, ó, vou fazer a base da folha com o verde oliva. Ah, misturou no fundo, não se preocupa. E a ponta da folha, ó, eu vou usar o verde pistache. Vamos fazendo a base da folha, ó. A gente trabalha sempre o contorno primeiro, depois você vem trazendo essa tinta para a parte interna. Ó, tá vendo? Faço o contorno aqui da base e vou puxando a tinta. O pincel, ele funciona como uma vassourinha. Então, você tem que ir levando essa tinta de forma que não fique muita tinta numa mesma área e pouca tinta, né? Tem que espalhar bem o suficiente para cobrir a traminha do tecido, tá? Ó, abri aqui. Esse processo vai se repetir em todas as folhas. Vou fazer aqui já também. E aqui a base mais clara com verde pistache. Pronto, essa base já tá pronta. Agora, eu vou entrar com um pouquinho do berinjela na base dessa folha, tá? Por que o berinjela? Porque eu vou trabalhar minhas tulipas vermelhas, tá? Então, berinjela, ó, entra aqui nessa base, ó, dando uma tonalidade diferente. A gente não precisa ficar preso, né, nas mesmas tonalidades. A folha, ela tem vários tons. Quando ela tá mais novinha, ela é mais avermelhada. Depois ela fica mais verdinha. Depois, quando ela vai envelhecendo, ela começa a ficar um verdinho mais claro. Depois passa para um siena natural, né? Ela fica mais amarelada, tá? Então, a folha, ela tem várias
várias etapas, né? Então, não é sempre a mesma coisa, tá bom? Então, sim, a gente pode utilizar outras cores misturadas ali. Posso entrar com uma folha mais azulada, depende muito do que você está pintando. Então, como a gente vai trabalhar com o vermelho, né? Pode ser o rosa também, o amarelo. Fica bacana. Ó, agora eu vou trabalhar os cortes da folha, tá? Então, eu vou pegar o verde pistache e vou misturar esse verde pistache com um pouquinho do branco para que eu possa conseguir um tom mais claro. Posso usar um erva doce, posso usar outra tonalidade, tá vendo, ó? A mistura foi feita aqui, ó. Pistache e branco. Misturei, ó. Eu tenho um tom mais claro, tá vendo? Agora, com essa tonalidade aqui, a gente vem fazendo a nervurinha da folha, de dentro para fora. Pincelzinho sempre em pezinho. Sempre varrendo, ó. Faço a transição. Lá do outro lado, a mesma coisa. Pronto. Bem suave, tá? Agora eu vou deixar aqui secando um pouquinho e nós vamos preencher as nossas tulipas, né? A cor da nossa tulipa, eu vou pintar de vermelho. Então, eu vou pegar um vermelho escarlate para base. Antes de entrar com berinjela, eu vou usar um pouco do vinho. E depois, para trabalhar as áreas mais claras, aí eu vou entrar com o vermelho vivo, tá? Uma escala de cor, tons de vermelho que eu adoro. E que fica muito bonito. Eu vou começar com o vinho. Pincel lixado. Vou começar aqui, ó, dentro. A tulipa, ela parece um copinho, né? Então, para que eu consiga dar essa intenção de profundidade, então a gente já trabalha um tom um pouquinho mais escuro. Então, eu começo aqui, nessa base. Ó, ponho meia carga de tinta e aí eu vou escurecer a parte interna aqui, ó, a parte inferior da tulipa. Com a sujeirinha do pincel, ó, eu já consigo também marcar essas áreas mais escuras, ó. Começa lá e aí eu vou trabalhando o tom mais suave. Como nossa pintura é curtinha, né? Já vou fazer isso nessa aqui também, tá bom? Ó. Essa daqui, ela tá um pouquinho mais aberta. Ó. E eu já expliquei em outros vídeos também que eu gosto de trabalhar na pintura com a tinta pura, né? Não utilizo diluente ou clareador, porque interfere ali na tonalidade. Mas isso também é um gosto meu, né? Uma particularidade minha. É importante você conhecer e entender a função do produto e aí fazer o teste, né? Fazer experiências para saber se você quer ou não, se você vai utilizar ou não, com consciência. Ó, pronto. Agora eu vou pegar o meu vermelho escarlate, então,
e vou preencher todo o restante. Eu posso preencher tranquilamente, porque as minhas linhas já estão marcadas, né? E agora eu venho o processo de fora para dentro, ó, cobrindo toda a traminha do tecido, tá? Essa toalhinha com a barra própria para pintura é bem gostoso de pintar. Tem aquela outra que é para bordar, né? Que ela é toda furadinha. Dá para fazer também? Dá, mas é claro que a pintura não vai ficar a mesma coisa, tá? Dá, pintei muito. Nossa, fiz muita toalhinha, não só de lavabo, mas também de banho. Muito joguinho. Quando eu tava começando ali os primeiros trabalhos. Tenho toalhas pintadas até hoje de etamine, né? Mas a qualidade não é a mesma coisa, não tem jeito. E em questão de valor, né? Não é muito diferente, não. Então, eu acho que vale a pena você procurar. É um pouquinho mais difícil de encontrar, não é todo lugar, toda região que tem, né? Mas hoje, com a facilidade que nós temos aí da internet, facilita bastante. Vocês podem estar dando uma olhadinha. Ah, professora, onde que eu encontro? Dê uma olhadinha no site do Encantos e Cores, né? Compro bastante lá. Bazar Horizonte também, tá? Tô recomendando porque eu gosto, compro, não tem nada de parceria, nada disso, tá? Porque eu gosto, dê uma olhadinha lá, pesquise os valores. Tenho certeza que vocês vão encontrar. Tem outras marcas também, né? Essa daqui é da Duller, mas tem da Acrylex, tem tem várias. Dei uma procuradinha. Ó, pronto, tá? Base pronta. Tirei o excesso aqui de tinta do paninho. E agora sim, ó, eu vou entrar com berinjela. Vou pegar aqui, ó, cantinho do pincel, tá vendo, ó? Pouquinha tinta. E eu vou trabalhar um pouquinho mais esse tom mais escuro, ó. Eu tô reforçando essa área. Se você não tiver pressa e também deixar essa base secar do jeito que tá aqui, para depois vir e acentuar, vai ficar muito melhor a sua pintura, porque aí você também respeita o tempo do tecido, tá? Ó. E aqui ela tem uma lixinha, funciona como uma folha. Já puxei e vou trabalhando de dentro para fora, já trabalhando, ó, a nervura aqui da tulipa, ó. Já tá bem marcadinha, bem suave, pouquinha tinta. Essa fase, para acentuar as áreas escuras, é muito importante. Porque a gente costuma trabalhar o tom e deixá-lo assim bem suave, e aí a gente não consegue o contraste, né? E esse contraste na pintura é muito importante.
porque é ele que vai nos dar o volume que a gente precisa. Ó, essa parte aqui eu vou misturar bem, escurecer bem, ó, porque a gente tem um espaço que a gente chama, olha o avião, se não passar avião, nem quando eu tô gravando, não é a live da Érica, ô Senhor, vamos lá, deixa eu passar que eu já explico, sim, agora sim, áreas que não tem nada, mas tem muitas coisas em volta, né? A gente precisa trabalhar o tom mais escuro, a gente chama de espaço negativo. Esse espaço negativo, ele também faz parte da pintura, que ele está presente e a gente trabalha um tom mais escuro para conseguir retocar aqui. Pronto. Essa é a base da nossa pintura, tá? Agora, eu vou entrar com o pincel 421. Vou pegar o maior aqui um pouquinho. Isso. Tá? E eu vou pegar uma misturinha aqui do verde oliva com um pouquinho do berinjela, ó. Como a minha tinta tá um pouquinho, a textura dela não tá maleável, eu vou colocar aqui uma gotinha de aquarela silk, ó. Pronto. Tá? Ó, agora sim, consegui uma textura bacana. Ó, tá? Vou pegar com o pincel 421, eu vou reforçar essas áreas de sombra aqui, ó, já marcando. Também um contorno da minha folha. Tanto de um lado quanto do outro. Tá vendo que a gente sempre tem um lado mais escuro, a ponta clara, do outro lado o inverso. É o meu berinjela que tá no finalzinho. Tá bem durinho. Pronto. Ó, ponho lá no cantinho, faço o contorno. Aproveito também, ó, com o pincel 421, ele em pezinho, eu pressiono e puxo, pressiono e puxo. Fazer uns arabescos, também posso fazer um folhinha, ó. Já partindo aí para o nosso acabamento. Pronto. Bem suave, tá? Limpei o pincel. Vou fazer agora o acabamento das tulipas, tá? Então, dê uma olhadinha. Olhe, verifique o seu trabalho. Veja se tá bem escurinho, né? As áreas de sombra estão acentuadas. Porque antes de entrar com a luz, a gente tem muita ansiedade de ver o trabalho pronto. Então, muitas vezes a gente pula essa etapa, né? E ela é extremamente importante. Lembra que é assim, ó, a pintura, vai um conselho aí para você que está começando e ainda tem bastante dificuldade, né? É natural, ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo e vai evoluindo. A pintura é uma evolução constante. Então, vai uma dica. Porque assim, a pintura é a somatória do seu resultado.
Então, ela começa desde a base até a última etapa. Quando a gente está começando, a gente tem muita ansiedade para ver o trabalho pronto. Então, a gente acaba pulando etapas, né? Então, não deixe de fazer as etapas certinho. Não deixe de pular, né? Faça a base, preencha o fundo direitinho, faça a transição, vá devagarinho e procure controlar essa sua ansiedade, tá bom? Ó, agora eu vou entrar com o vermelho vivo e eu vou trabalhar, ó, as áreas mais claras. Então, pincelzinho 421. Por que o 421 agora? Porque ele deixa a tinta, então vai ficando mais fácil, ó. Ele vai deixar a textura que eu necessito aqui, ó. Ó. A minha tulipa lá atrás, ó. De um lado. Do outro. Ó. A gente vai acentuando aí as áreas mais claras. Tá? Agora, a gente pode entrar com o vermelho fluorescente, mas eu não vou fazer isso, ó. Eu vou pegar um vermelho vivo e vou pegar uma pontinha do branco, mas muito pouco mesmo, tá? Ó, a gente chega aqui, não posso nem dizer que é um flamingo nem um coral, porque ele tá mais para vermelho do que rosa, tá? Ó. Posso misturar aqui também um pouquinho do amarelo, porque aí ele vai ficar um pouquinho mais alaranjado e aí a gente chega no coral. E eu vou só trazer, ó. Agora foi muito. Ó. Só para as áreas mais claras. Uma luz especial ali, ó. O movimento da pétala da tulipa é o mesmo movimento da folha. Ó, pressiona e puxa. E esse é um tipo de trabalho que você faz rapidinho, né? Agora, nessa época do Natal, sempre tem aquela pessoa que chega de última hora e fala: ai, você não tem nada aí, né? Então, a gente aproveita essas coisinhas, mas tinha que ser baratinho, que aí você consegue trabalhar, vender assim um valorzinho mais baixo e dá certo, tá bom? Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, vou jogar aqui. E para finalizar, vou pegar o nosso verde aqui. Para fazer a base. No branquinho. Para fazer um brilho, ó, pincelzinho. Pronto. Aí nós temos uma tulipa, ó, vou tirar a volta da fita, você vê que ficou tudo certinho, ó, né? Parece assim, falar, ai, tá tudo borrado. Não tá, ó. Agora, você precisa se atentar e colocar a fita certinho, né? Tá bom? Aí está mais uma aula concluída. Eu espero que você tenha gostado.
E nos vemos na próxima sexta-feira, ao vivo, tá bom? Prometo. Por hoje é só. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima semana.